acreditam que o nosso Deus ele é aquele, ó, mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o lema da nossa igreja. Um Deus que continua a fazer, né, pastor Geraldo? Milagres e maravilhas na vida do povo que crê. Mas nós precisamos crer, nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar que o nosso Deus ele não mudou. Então olha para o teu irmão e diga assim, ó, o teu Deus não mudou. Fala para ele aí. O teu Deus não mudou. E meu irmão, maravilha de Deus é a gente poder estar aqui. Essa é uma oportunidade que Ele tem nos dado. E muitas vezes a gente tem desperdiçado. Porque estar na casa do Senhor é privilégio para poucos, viu? São poucos que têm esse privilégio de estar na casa do Senhor. Muitos nesse momento estão, sabe aonde? Num leito de hospital. Muitos nesses momentos estão, sabe aonde? Debaixo de uma ferragem de um carro, de um acidente terrível. Sim, nesse momento pode estar acontecendo. E você está aqui, sã, salvo, com saúde, com alegria, com a paz do seu coração, para poder celebrar a Ele nessa noite poderosa. Diga amém. Então esteja feliz por estar aqui, agradeça a Deus, porque não tem um Deus maior como o nosso Deus, não tem Deus maior como o Deus que te escolheu para estar aqui nessa noite, amém? Amém? Eu quero só dar alguns avisos bem rapidinho, antes de chamar o nosso irmão para a ministração da sua palavra, palavra de Deus. Eu quero dar aqui as boas-vindas, né, ao casal abençoado, a irmã da Patrícia, e o casal abençoado, Patrícia e seu esposo. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, amém? Hoje, apesar de ter faltado aí mais da metade da igreja, mas você que está aqui nesse lugar nessa noite, não vai sair de mãos vazias, quem crê diga amém. Você que está aqui nesse lugar nessa noite, meu irmão, não vai sair por essas portas da mesma forma que você entrou, pois quando nós saímos da nossa casa e viemos até a casa do Senhor, Deus ele tem preparado um encontro sobrenatural comigo e com você, diga glória a Jesus. E a palavra do Senhor fala que a palavra dele não volta vazia. Aqui nesse lugar você vai sair com a certeza de que Deus falou contigo, que atendeu as tuas orações e que está preparando tudo para que na tua vida haja muita vitória e muita conquista. Diga glória a Jesus. Então, para esse Deus Todo-Poderoso, dá uma salva de palmas bem forte para Ele. Diga glória a Jesus, aleluia e amém. Eu quero já começar, né, chamando e convidando o nosso irmão Cosmo para ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Vamos recebê-los com a salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Boa noite, né? Que o Espírito Santo de Deus, né, venha falar aos nossos corações nesta noite, né? E é o que eu sempre falo, né? Perde quem não vem. Quem vem, com certeza, Deus vai falar com aqueles que veem, né? Porque nesse momento, quantas pessoas, que nem o pastor falou, quantas pessoas que talvez estejam em casa, vendo televisão, né? E a igreja aqui, ó, né? Mas é isso aí. Eu costumo falar que Deus sabe todas as coisas. Amém, irmãos? Vamos estar abrindo a nossa Bíblia no livro de Jó. O livro de Jó é um livro bastante conhecido, né? Que as pessoas falam muito do livro de Jó, sobre a peleja de Jó, as tentações de Jó, o sofrimento de Jó. E eu confesso aos irmãos que eu nunca tinha lido esse livro. Aliás, eu nunca li ele inteiro, né? Eu já li alguns capítulos, acho que até o capítulo 15 mais ou menos, e o final, né? E eu sempre li esses capítulos, mas Deus nunca tinha falado comigo. E essa semana o pastor me convidou para estar dando uma palavra. Falei, amém, pastor. Aí eu comecei a meditar no livro de Jó. E a Bíblia é assim, as pessoas sempre falam que Deus, Ele sempre fala com as pessoas de maneira diferente, no mesmo versículo, de maneira diferente. Eu creio que comigo aconteceu assim. Eu lendo,
E Deus foi falando, e eu creio que Deus vai falar com a igreja, assim como falou o meu coração. Amém? Vamos estar lendo no livro de Jó, só o capítulo 1 inteiro. E depois vamos estar falando algumas coisas sobre a vida de Jó, que serve para fortalecer as nossas vidas. Amém? Jó capítulo 1. A virtude, tentação e perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era um homem sincero, reto e temente a Deus. Desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 juntas de jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Essa palavra debalde, irmão, é a mesma coisa que em vão, né? Porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeiam juntos a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada. Só eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova. E estando ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, ao qual caiu sobre os mancebos, e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém, irmãos? Vamos estar orando. Pai amado, Pai querido, neste momento, Deus, nos colocamos na Tua presença diante de Ti. Senhor, a Tua palavra foi lida, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha falar, meu Deus, cada coração nesta noite. E que a Tua palavra, meu Deus, possa chegar, Senhor, até aqueles que estão necessitando, que estão precisando, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Irmãos, o livro de Jó, né?
as pessoas falam. Eu mesmo, quando era pequeno, ouvia muito falar da paciência de Jó, né? Que as pessoas têm a paciência de Jó. E realmente, irmãos, Jó, ele foi uma pessoa muito paciente, né? Porque ele passou tudo o que ele passou, mas ele soube esperar. Embora ele sofreu bastante. Ele sofreu o que eu acredito que nos dias de hoje, talvez nós não suportaríamos. Talvez nós blasfemaríamos palavras contra Deus. Talvez nós falássemos, Senhor, por que isso, por que aquilo? Porque é da natureza humana. Eu creio que se fosse nós, nos dias de hoje, como eu já falei, talvez nós não aguentaríamos. Agora, uma coisa, irmãos, que eu vejo aqui, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção nessa leitura de Jó, é no capítulo 1, né? No capítulo 1, quando Deus fala assim, cadê? Só a parte B do versículo que fala, este era um homem sincero, reto e temente a Deus. Irmãos, eu fiquei pensando, né, que se ele era um homem reto, se ele era um homem justo, se ele era temente a Deus, o porquê que Deus lançou tudo isso sobre ele? Na verdade, não Deus, o Satanás, mas com permissão de Deus. Porque as pessoas que não entendem costumam falar assim, poxa vida, Deus colocou essa doença nessa pessoa. Na verdade, não foi Deus. Deus simplesmente permitiu que aquela pessoa ficasse com enfermidade. Então, a primeira coisa que me veio à minha mente aqui é que, poxa, Deus era um homem reto, era um homem justo e era um homem sincero. Aí eu vejo o seguinte, irmão, que mesmo nós estando na presença de Deus, não estamos livres da tribulação. Isso é muito importante, porque eu tiro pela minha vida. Quando nós estávamos em Campo Grande, tinha um pastor lá, que ele sempre falava isso, ele falava, irmãos, não é porque nós somos crentes, temente a Deus, oramos, buscamos, que nós não vamos passar por tribulações nas nossas vidas. Eu lembro que quando eu saí de Campinas para ir para Campo Grande, a nossa vida estava mil maravilhas, tudo tranquilo, um emprego bom, graças a Deus, saúde bem, meu filho bem, minha esposa, tinha uma casa. E quando nós estávamos saindo, uma vizinha chamou a gente, uma vizinha muito crente, falou, irmãos, vocês vão com Deus, mas eu vou dar uma palavra para vocês. Nem só em rosas vocês vão pisar em espinho. Quando nós estávamos indo para Campo Grande. E nós levamos aquilo lá, e eu mesmo fiquei pensativo, poxa, o que será que a irmã quis dizer? Era novo convertido, fazia pouco tempo que eu tinha se convertido. Mas enfim, nós fomos. E passados uns 5 anos lá em Campo Grande, uns 4 anos, estava tudo bem. Meu trabalho muito bem, nossa vida estava muito bem. Mas de repente, irmãos, veio uma tribulação. Aí foi que eu parei e comecei a me lembrar daquela irmã. E eu falava, realmente, a irmã tinha razão. Nem só em rosas nós vamos pisar, mas nós vamos pisar em espinhos. E a nossa vida, irmãos, é assim mesmo. Nós que somos crentes, não só os crentes, as pessoas do mundo, mais ainda. Mas nós temos um escape, nós temos a quem recorrer, nós temos para quem clamar, né? Embora sabendo que as coisas só vão acontecer na nossa vida se for da vontade dele, se não for, não vai. Isso é uma coisa que, lendo esses textos, a gente vê que tudo depende de Deus. Se Deus permitir, você vence, você avança, mas se Deus não permitir, você também não vence, você não avança, mas você fica ali. Mas mesmo assim, irmãos, Deus não desampara. Deus nunca desampara. Amém, irmãos? Outra coisa que eu vejo aqui, irmãos, é a fidelidade de Jó e a sinceridade dele. Porque lá no final do versículo do capítulo,
com todas essas desgraças que aconteceu na vida dele, poxa, Jó, ele tinha tudo. Talvez ali em 30 segundos, 1 minuto, ele recebe um monte de notícias, só tragédia. Ele perdeu as ovelhas, perdeu os bois, né? Perdeu os bens que ele tinha, os empregados. Mas o mais que eu acho não, com certeza, ele perdeu toda a família. Perdeu 10 filhos. Você imagina a pessoa ter 10 filhos e de uma hora para outra chegou a notícia que deu uma ventania lá louca, derrubou a casa e caiu em cima dos 10 filhos de Jó e morreram. Você imagina você receber uma notícia, eu perdi um. Sei como é uma dor que é difícil, imagina 10. Né? Você perder 10 e ficar sem nenhum. Né? Você imagina a dor que ele sentiu. Talvez ele pensou, nossa, mas talvez até ele pensou, o porquê isso? Mas não, ele simplesmente dobrou os joelhos, né? Rapou a cabeça, como a Bíblia fala, e adorou a Deus. Eu não sei de que maneira que ele adorou. Se ele agradeceu por ele não ter morrido, mas enfim, a Bíblia fala que ele adorou a Deus. Eu fico pensando, irmãos, esse homem, o sofrimento desse homem, naquela hora. Então assim, eu falo, é preciso ser muito servo de Deus, para nessa hora, você adorar a Deus. É preciso ser muito crente, por isso que eu falo, nos dias de hoje, talvez com certeza as pessoas não iam suportar. Porque eu tenho visto por muito menos do que isso, pastores desviarem das igrejas, irmãos saírem fora das igrejas, por muito menos do que isso, talvez até por bens materiais, né? Eu já vi pastor sair da igreja por causa de bens materiais, por causa de salário, por causa de oferta, enfim. Então, irmãos, a gente fica imaginando a dor, naquele momento, aquelas notícias chegando tudo de uma vez, porque quando tudo está bem, tudo está bem. Quando as coisas acontecem, eu não sei se na vida dos irmãos é assim, mas na minha foi assim. Quando começa a acontecer as coisas, é tudo de uma vez também. Acontece uma coisa aqui, acontece outra coisa ali, e assim vai. Então é assim, irmãos, na vida do crente é sempre assim, mas é que eu falo, graças a Deus que nós temos um Deus a quem recorrer, a quem pedir ajuda. Amém? Aqui, irmãos, a terceira coisa que eu vejo aqui também, que a própria mulher de Jó, né? A própria mulher de Jó, lá no capítulo 2, no versículo 9, né? Ela fala assim, né? Ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Aí eu fico pensando, muita gente crucifica ela por isso, por ela ter falado isso. Mas ao mesmo tempo, eu queria que cada um, até eu também, quando eu não entendia muito o texto e também nunca parei para pensar em relação à mulher de Jó, eu queria que cada um pensasse o seguinte: você já pensou, você ter tudo, de repente você perder nada, inclusive 10 filhos? Então, como Jó, ela estava muito angustiada, porque, nossa, ela olhou para trás e ela perdeu tudo, e perdeu os bens mais melhor que ela tinha, que eram os filhos dela. Então, muitas pessoas crucificam essa mulher por isso, porque ela falou essa palavra. Mas quanto de nós, numa situação até menos do que essa, talvez nós não falamos com a nossa boca, mas nós pensamos: poxa vida, Deus, por que isso? Por que o meu irmão está com enfermidade? Por que a minha mãe está doente? Por que isso? Por que aquilo? Então, as pessoas crucificam essa mulher, de alguma maneira. As pessoas falam: poxa, essa mulher, você viu que até a mulher de Jó, né, blasfemou contra Deus, falou contra Deus, falou para ele abandonar esse Deus e morrer logo. Mas talvez, irmãos, ela falou isso pelo sofrimento dela, e até pelo sofrimento que ela estava vendo a Jó, porque Jó naquela situação, nessa época, Jó já estava com a enfermidade na pele. Então, talvez ela olhando para aquela situação, falou: poxa, é melhor esse homem morrer do que ficar nesse sofrimento. E as pessoas crucificam ela porque ela falou: abandona o teu Deus e morre.
mas é o hábito das pessoas, né? As pessoas falam, mas não para pensar. Amém, irmãos? Outra coisa também que eu vejo aqui, né, em Jó, no capítulo 3, no versículo 11, que Jó desejou a morte dele. Você vê a angústia que ele estava no coração. Ele fala, eu desejaria não ter nascido, né? Por quê? Para não passar por toda essa situação que ele estava passando. Mas como a Bíblia fala, em nenhum momento ele falou por quê ou para quê, né? Simplesmente ele aceitou, né? E como ele mesmo falou, eu vim nu e nu vou voltar. Eu vim pobre e pobre vou voltar. E então, irmãos, eu vejo assim, que na hora do desespero, né? A gente muitas vezes fala, poxa vida, Deus, por que o Senhor não tira logo a minha vida? Para mim não passar por essa situação, para mim não estar passando por isso. Muitas pessoas falam isso, sim, muitas pessoas falam, e realmente isso é verdade, mas por quê? Pelo sofrimento, pela dor que a pessoa está sentindo, né? A dor realmente era uma dor terrível. Continuando aqui, né? Uma coisa que Jó temia, ele mesmo fala, no capítulo 3, no versículo 25. Ele fala desse jeito, ó. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. As pessoas que têm muita posse, né? Que têm muito dinheiro, enfim, têm propriedades. As pessoas que são ricas, né? Falando mais o português, o claro, elas têm muito. Uma vez eu vi uma pesquisa na televisão, e as pessoas perguntando para as pessoas que eram ricas, qual era o maior medo delas. Aí falou lá, citou 3 coisas. Você tem medo de morrer? Você tem medo que você fica doente? Ou você tem medo de perder o que você tem? E a maioria respondeu que eles tinham medo de ficar pobre. Eles tinham medo de ficar pobre. Esse foi o que a maioria respondeu. Por quê? Porque quando a pessoa tem muito, muito dinheiro, ela só põe a confiança naquele dinheiro que ele tem, naquelas coisas que ele tem. Então, o Jó, pelo menos eu entendo dessa maneira, talvez ele tinha medo, não só pela riqueza, mas de acontecer alguma coisa com os filhos dele. Principalmente com os filhos, porque a Bíblia fala que quando os filhos dele faziam festa, ele ia lá e sacrificava para cada um. Ou seja, ele tinha 10 filhos, para cada um ele sacrificava, né? Para se algum deles tivesse pecado em seus corações contra Deus. Então, irmãos, eu vejo o seguinte, que ele temia, talvez não só dele perder tudo que ele conseguiu, mas sim de acontecer alguma coisa com os filhos. Porque a gente que tem filhos, quando o filho sai, seja para qualquer lugar, a primeira coisa que a gente faz é orar para Deus abençoar ele, para Deus não deixar acontecer nada com ele. Entendeu? Então é assim. Então talvez aqui, talvez o que ele temia, talvez não fosse nem perder as coisas que ele tinha, as benfeitorias que ele tinha, as riquezas, mas talvez aconteceu alguma coisa com os filhos dele, como de fato veio a acontecer, né? E aí, aqui também, irmãos, lá no versículo 3, também no capítulo 26, eu aprendi uma coisa muito importante. Mesmo quando nós estamos sempre orando e buscando a Deus, como eu já falei, as tribulações vêm. Por quê? Lá no capítulo 3, no versículo 26, fala assim, ó: nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. O que ele estava falando? Ele estava falando que ele estava sempre fazendo a vontade de Deus. Ele estava sempre orando, buscando, agradecendo. E mesmo assim, as coisas, as lutas para ele veio, né? Então, isso aí, pelo menos, eu fiquei pensando muito nisso aí. Falei, poxa vida,
quantas pessoas, eu mesmo, nós, né? Tem uma irmã lá em Campinas, às vezes eu fico me questionando, perguntando para Deus o porquê disso está acontecendo com ela. Essa irmã, foi através dela que nós aceitamos Jesus. Uma irmã muito usada por Deus, muito abençoada, ela, o esposo dela, a filha dela, e eles têm um filho. Esse filho, acho que quando ele fez 18 anos, acho que foi 18 anos, 20 anos, ele cortou os pulsos. Cortou os 2 pulsos. E aí, foram fazer um exame nele e tal, e tal. E aí, descobriram que ele estava com a síndrome do pânico, né? Ele se furou todinho, né? Aí, eu fico pensando, aí quando ela me falou isso aí, até hoje ele toma remédio, tudo, mas hoje ele já está bem, toma remédio controlado e tudo. Mas é uma pessoa que ele tem medo de sair na rua, ele não sai sozinho na rua. Quando ele vai na casa de algum parente, aí com pouco tempo ele já volta embora, que ele fala que tem pessoas que ficam ouvindo vozes. Aí eu sempre fico pensando, paro para pensar nessa irmã. Falo, poxa, essa irmã é uma bênção. Através dessa irmã, muitas pessoas vieram para Cristo. O esposo dela também é uma bênção, né? É uma irmã que ora, uma irmã que jejuma, uma irmã que busca, uma irmã que prega. Enfim, é uma irmã, olha, 100%. Eu fico, Senhor, se a irmã é tudo isso, por que isso que veio na vida dele? Na vida deles? Até hoje Deus ainda não respondeu para mim. Mas eu sempre questiono isso. Até eu conversando com a minha esposa. Eu falo, poxa vida, a irmã Carmita é uma irmã tão abençoada, tão ungida, tão usada por Deus, e de repente acontecer isso na casa dela. Aí é onde me vem esse texto, que fala que ele nunca esteve descansado, nunca sossegou, nem repousou. É o caso dela. E o caso de muitos. O caso de muitos, com certeza. Porque a vida, irmãos, é assim. Infelizmente a vida é assim. Nem tudo é perfeito nas nossas vidas. Jesus veio e disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo que eu venci o mundo. Então, é bíblico isso aí. Mas a gente, como ser humano, a gente não entende. Fala, poxa, uma pessoa que nunca fez mal para ninguém, uma pessoa que principalmente anda nos teus caminhos. E aí eu me lembro da frase que o pastor lá de Campo Grande falava para a gente. Falava, irmãos, nem tudo são rosas. Uma hora vai chegar os espinhos. Quando tudo está bem, aí é que você deve orar, porque uma hora a tempestade virá. Amém, meus irmãos? E aqui também, falar um pouco sobre os amigos de Jó. Lá em Jó 2,11, né, fala que os amigos de Jó foram visitar Jó. Quando eles avistaram Jó de longe, eles nem chegaram perto, porque de longe eles nem reconheciam, de tanto que ele estava mal, tanto que ele estava cheio de ferida, todo se coçando. Eles chegaram perto, a Bíblia fala que eles ficaram 7 dias só observando ele, e não falaram nada com ele, de tanto era o sofrimento de Jó. Então eles ficaram com tanta pena, com tanta dó, com tanta comoção de Jó naquela situação, que eles nem falaram nada. Você já imaginou você ficar 7 dias e 7 noites olhando para uma pessoa e só olhando sem falar nada? Então, esses amigos, a Bíblia fala, né, que eles chegaram e ficaram observando Jó durante 7 dias. Aí que depois foram conversar com Jó. Lá no capítulo 3, no versículo 4 e 5, fala assim, ó. Jó, ele era uma pessoa que ele falava de Deus para outras pessoas, pelo menos é o que dá a entender aqui na Bíblia. E os amigos dele conversando com ele, fala assim, ó. Eis que ensinaste a muitos, e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti vem e te enfadas
e tocando a ti te perturbas. Irmãos, o que ele quer dizer com isso? Um amigo de Jó conversando com ele. Quer dizer o seguinte: quando a situação é com a gente, é diferente. Quando a gente tem, uma pessoa tem um problema, a gente tem uma palavra para aquela pessoa. Mas quando o problema é com a gente não tem palavras nem para aquela pessoa, nem muito menos para a gente. É desse jeito a vida. A vida é assim. Então, os amigos dele estão falando para ele: poxa, tu consolaste várias pessoas, falaste para várias pessoas, tu não descansavas, e agora tu estás nessa situação. Estava tentando dar um ânimo para ele, mas eu repito, quando a situação, quando o problema é com a gente, é diferente. É diferente. Eu tiro por mim e pela minha esposa. Alguns de vocês sabem o que aconteceu na nossa vida. A gente ficou sem chão, a gente ficou sem palavra, a gente não tinha palavras para falar nada com ninguém. As pessoas vinham conversar com a gente, ela não, mas comigo principalmente, eu falava: olha, eu não quero saber, eu não quero saber. Por quê? Porque a dor era imensa. Então, irmãos, eu falo o seguinte: só sabe do problema quem está vivendo o problema. Quem está de fora não sabe. As pessoas muitas vezes chegavam para mim e para ela, batiam no nosso ombro e falavam assim: ó, eu sei a dor que você está sentindo. Eu falava: não, você não sabe. Com todo respeito, meu irmão, você não sabe, porque você nunca perdeu o que nós perdemos. Então, sim, você se compadece da nossa dor, mas a dor que nós estamos sentindo, você não sabe, porque você não sabe o que é perder um filho. Então, irmãos, é o que eu falo: só sabe do problema quem está dentro do problema. Às vezes o pastor está passando uma situação, as pessoas de fora começam a comentar, mas não sabe o que está acontecendo, não sabe como é que é o problema. E é assim, a vida da gente é assim. Quando a gente está passando por tribulação, parece que tudo dá errado, parece que nada dá certo. Infelizmente é assim, e na vida de Jó foi assim. Amém, meus irmãos? Só mais um pouco aqui, já está acabando, já está quase acabando aqui, e a hora está passando. Agora, uma coisa também que eu li aqui, que eu gostei bastante, é que as coisas realmente acontecem na vida da gente, por mais que nós passamos por dificuldade, por tribulação, por lutas, quando realmente a gente tem um encontro com Deus, quando a gente tem certeza que Deus está falando conosco. Porque aqui, lá em Jó 40, já no final do livro, Jó 42:5, fala que ele só conhecia Deus de ouvir falar, e agora ele via a presença de Deus na vida dele. Então, irmãos, a melhor coisa que tem é quando as pessoas falavam muito de Deus, fala até hoje, mas você só vai acreditar realmente quando Deus tem um encontro com você, e que você sente aquela palavra que é de Deus, quando você sente que aquela oração é para você, quando você sente que aquela pregação Deus está falando com você. É assim que funciona, é assim que funciona. Então Jó só conhecia Deus de ouvir falar, e mesmo assim ele era uma pessoa temente, ele era uma pessoa que sincero, né? Mesmo ele talvez ele nunca teve um encontro com Deus. O livro só vai falar disso aí no final já, né? Que ele só conhecia de ouvir falar, e que agora ele estava vendo Deus. E é assim, a vida nossa é desse jeito. Agora, uma coisa que eu observei bastante também, principalmente no começo do livro, em que fala que os de Deus estavam indo lá para ver Deus, e o diabo estava lá no meio. E Deus, não sei o porquê, fala de Jó.
E aí ele fala o seguinte, ele fala, ó, tira tudo que ele tem, é fácil para ele é rico. Tira as coisas dele para ver se ele não vai blasfemar contra ti. E observa o seguinte, irmãos, tudo que nós fazemos, o diabo, ele está observando. Ele está torcendo contra. Ele está só esperando a gente dar um passo errado para ele apontar. Porque com Jó não tinha nada. Mas Deus falou, não, eu permito que você vá lá, só não toca na vida dele, toca nos bens. Mas por quê? É permissão de Deus. Então assim, tudo que nós estamos fazendo, em qualquer lugar que nós estivermos, o diabo está nos observando. O diabo está nos observando e torcendo contra. Sempre ele vai estar torcendo contra. Mas assim, a Bíblia fala, lá em Pedro, em 1 Pedro 5,8, fala assim, ó, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem tragar. Então o diabo, ele está ao nosso derredor. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Ao nosso derredor está o inimigo, só observando para nos acusar. Então, irmãos, eu vejo o seguinte, outra coisa também, o diabo, ele não faz nada se não for permissão de Deus. Se Deus não permitir, ele vai tentar, mas ele não vai conseguir. Eu vou contar um testemunho muito rapidinho. Eu tenho um irmão, que ele é espírita. Até hoje ele é espírita. Ele ficou 5 anos na igreja, saiu da igreja e voltou para o espiritismo. E ele é espírita de receber os negócios bravos mesmo, os enxu bravos. E quando eu não era crente, a gente, quando ele baixava o guia lá nele, se reunia lá um monte de gente para ficar ouvindo os guias falar. E eu nunca me esqueci disso. Eu sempre falo isso. Quando eu tenho oportunidade, eu sempre falo. Uma mulher tinha um caso com outro homem. Lá, ela contando lá, todo mundo sabia. E essa mulher pediu para fazer um trabalho para matar o marido dela, para ela ficar com o amante. E nesse dia baixou o negócio lá, e a mulher estava lá, foi tirar satisfação com o guia, com o caboclo lá, com o enxu lá, que tinha baixado. E falou para ele, olha, eu gastei meu dinheiro, comprei isso, comprei aquilo. Ela gastou horrores para fazer essa macumba aí. E eu não vi nada. Meu marido está lá, ó. O miserável não morreu ainda. Falou assim, o miserável não morreu ainda, está lá. Sem salvo. Eu paguei para você fazer o trabalho, para você matar ele, para mim ficar com o meu amante. E eu lembro até hoje, esse espírito, esse diabo, na voz daquela mulher. Falou, olha, aquele lá pertence ao homem grande. Aquele lá, eu falo, eu me arrepio todinho. Aquele lá, ele pertence ao homem grande, porque eles nessas rodas, eles não falam Deus. Eles não falam o nome de Deus, eles falam homem grande. Falou, aquele lá pertence ao homem grande. Aquele lá, a gente não pode fazer nada com ele. E eu fiquei pensando na hora, falei, mas quem será o homem grande? Aí depois eu fui entender que o homem grande era Deus. Ou seja, aquele lá, Deus não permitia que ele fazia nada com ele. E a mulher, não, mas isso, mas aquilo. Aquele lá, a gente não toca. O homem grande não permite. Então, irmãos, eu nunca mais esqueci disso. Sempre quando eu tenho uma oportunidade de falar, eu falo isso aí. Falo, olha, por isso que eu falo que tudo é Deus que permite. O inimigo pode tentar, mas se Deus permitir, Deus fala, vai só até aqui, daqui para lá você não vai mais. E é assim que acontece. O inimigo, ele é sujo, ele é mau. Mas tudo ele só faz com a permissão de Deus. Se Deus falar não, é não. Por isso que aí no mundo tem muitas pessoas com vários problemas, como também nós temos. Porém, é o que eu já falei, nós temos uma solução, nós temos um escape. Nós temos a quem clamar, a quem pedir. E as pessoas do mundo não, e Deus vai deixando.
Deus vai deixando, vai até uma hora que, se for da vontade de Deus, vai embora. Senão, Deus faz a obra e a pessoa se restaura. Amém, meus irmãos? E graças a Deus, né, por mais esta noite. E mais uma coisa, a última coisa, eu prometo, que já é 8 horas. Como eu já falei, quando tudo está bem, aí é quando nós devemos orar. Orar mais, jejuar, buscar mais. Porque quando tudo está bem, com certeza, uma hora as tempestades vêm nas nossas vidas. E se nós estivermos bem, quando as tempestades vier, nós sabemos como lidar com ela. Nós sabemos como passar. Amém, meus irmãos? Peço que os irmãos fiquem de pé. Nós estamos orando e agradecendo a Deus pela oportunidade. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, neste momento, ó Deus, quero colocar, Senhor, mais uma vez na Tua presença, a vida de cada um, Senhor, que está aqui, que nesta noite, que ouviu a Tua palavra. Meu Deus, as coisas acontecem, Senhor, nas nossas vidas, nós não sabemos o porquê, Pai, mas o Senhor sabe. Nós não sabemos, meu Deus, mas o Senhor, Pai, é sabedor e conhecedor de todas as coisas. Por isso, meu Deus, nesta noite, nos fortalece, Senhor. Fortalece a nossa carne, fortalece, meu Deus, o nosso espírito diante do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu peço, Senhor, pela minha vida, pela vida de cada um que está aqui, pela vida daqueles que estão em casa, Senhor, vendo, meu Deus, pela internet, Senhor. Que o Senhor visita cada lar nesta noite representado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, faça uma obra na vida de cada um. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez. Obrigado pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, continua conosco. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar em nome de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça, nos preparem, nos encorajem, para quando surgir os tempos difíceis que vai surgir, Jesus ele fala, que vai ter dias maus, mas que a gente possa vencer, que a gente possa ter Deus habitando dentro do nosso coração, para que a gente possa vencer, né, meu irmão Cosme? Jó ele chegou até o final de tudo ali, onde ele fala que até um de nós poderíamos ter desistido na metade do caminho, ter dito, não, vou abandonar esse Deus que não estou vendo resultado nenhum. Mas ele foi até o fim, resistiu os tempos maus e disse, eu creio no Deus que eu sirvo, pronto e acabou-se. Por isso que Deus deu vitória a ele. Às vezes ele vai nos provando, vai provando a nossa fé. E a gente tem que resistir, porque a nossa fé ela tem que ser provada no fogo. E quando a nossa fé ela é provada no fogo, meu irmão, Deus nos dá vitória. Diga glória a Jesus. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus tem vitória para você. Diga para ele aí. Amém? Quando você recebe essa palavra no seu coração, diga glória a Jesus. Gente, eu fico feliz demais em estar com os irmãos aqui nesse lugar, nessa noite. Receber nossos visitantes, né? Que tem até um testemunho lindo, mas vai estar preparando, né? Para contar ainda. Testemunho lindo de que Deus deu vitória, né? A vida da irmã, da Patrícia. Ah, vai não, né? Mas foi um testemunho lindo. Eu creio que vai chegar o tempo certo de ser contado também. Eu só digo que quando a gente crê, acontece. A palavra do Senhor fala, se a gente crer sem duvidar, crendo já recebeu. Né? Então, isso serve para tudo na nossa vida. Então, tudo que a gente crê, sem duvidar, Deus ele vai fazer. E a gente não precisa nem se perguntar como é que vai fazer, não. Porque às vezes a gente olha e vê tudo difícil. E, meu Deus, não tem como. Mas eu creio que vai acontecer. Pronto, e acabou-se. As pessoas vão chegar para você e vai dizer, mas não tem mais jeito, não tem como. E você diz assim, mas eu não quero saber como ele vai fazer.
Eu quero acreditar que Ele vai fazer. Pronto. Tem uma história bastante conhecida, não sei se vocês conhecem, de um garoto pequeno, mais ou menos uns 10 anos de idade. Ele estava brincando com outro garoto no gelo, num rio congelado. E aí esse menino, ele cai nesse rio congelado. Quando ele cai, ele vai para um canto mais fundo, assim, debaixo do gelo. E o amiguinho olha e não tem como tirar ele, porque ele ficou debaixo do gelo. E ele ficou lá, aperreado lá, né? Tinha lá uma bolha de ar. Ele ficou aperreado debaixo do gelo. E o amiguinho fez, sabe o quê? Um dos brinquedos que ele tinha era uma colher. Ele pegou essa colher e começou a cavar o gelo. Cavando. Foi escurecendo e o menino cavando gelo até conseguir abrir um buraco e aquele amigo dele sair daquele buraco. Os pais foram procurar, não encontraram, chamaram o bombeiro e polícia até encontrar eles vindo lá do rio congelado. E aí o pessoal, quando viu, ele começou a contar o que aconteceu, o menino todo congelado, né, todo gelado, precisando de atendimento. E o pessoal perguntou, mas como foi que você tirou esse garoto lá do fundo? Ele disse, com essa colher. O pessoal olhou assim e disse, com a colher? Como assim com a colher? Com essa colher eu consegui tirar ele. E o pessoal ficou perguntando, mas não tem condições de você escavacar um gelo, um rio congelado com uma colher? Aí ele disse, pois é, eu não tinha outra coisa nas minhas mãos, não dava tempo eu voltar, porque se eu voltasse eu não sabia mais onde é que ele ia estar. Então, eu comecei a cavar, fui cavando até conseguir tirar meu amigo de lá. E se alguém estivesse do lado dele, pode ter certeza, ia dizer assim, ó, você não vai conseguir cavar esse rio congelado com uma colher. E talvez ele iria desistir, talvez fosse procurar ajuda e o seu coleguinha ia morrer. Mas ele, como não tinha ninguém para dizer que ele não podia fazer, ele fez. Amém? Então, meu irmão, faça, creia, acredite, vá, porque você vai conquistar. Mesmo que as pessoas digam assim, não tem como, nem condições, você diz, mas eu creio que o meu Deus ele é poderoso para fazer. Diga a glória a Jesus. Amém? Gente, nós já vamos se aproximando do final do nosso culto, mas antes disso nós vamos ofertar e dizimar na casa do Senhor. Eu quero contar aqui para os irmãos que está aqui conosco. Nós estamos em campanha. Foi lançado a campanha, eu já tinha falado, mas foi lançado oficialmente agora quinta-feira, que é a campanha do nosso piso, tá bom? Nós vamos passar esse piso sim em nome de Jesus, diga amém. Quem quer ver essa igreja aqui com um piso bem lindo aqui, diga glória a Jesus. Você já consegue enxergar? Eu já consigo enxergar aqui. Vai ser 2 pisos diferentes, vão aqui o altar, vai ser um piso mais escuro, tipo emadeirado, e aqui vai ser o branquinho, amém? Vai ficar linda a igreja do Senhor. Você crê, diga amém. Então, meus irmãos, já tem um dinheiro junto, como eu falei para o pessoal na quinta, que eu já venho juntando. A irmã Patrícia até já participou, já que eu tinha falado com ela. Eu já tinha juntando lá um dinheiro, e tem junto R$300. Para você ter uma ideia, só aqui em cima dá 20 metros de piso, né? A gente calculou que é 3 por 6 dá 18, com os cantinhos, com essas partes de baixo, fecha 20 mais ou menos. E só aqui mais ou menos dá uns R$600. Diga glória a Jesus. Aí eu estava calculando, eu disse, meu Deus, só o altar, 600, misericórdia, é muito dinheiro. Aí uma pessoa do meu lado disse assim, não, é muito dinheiro para uma pessoa sozinha, mas juntar várias pessoas, no instante faz. Eu disse, não, então realmente é verdade. Então, vamos começar em nome de Jesus. Eu creio, que o primeiro passo vai ser aqui o altar, para a gente já começar. Se Deus abençoar a gente comprar geral, glória a Deus. Mas se não der para comprar geral, nós vamos comprar pelo menos do altar. E vamos começar do altar para baixo e vamos terminar essa igreja em nome de Jesus. Depois, vamos correr lá para trás. Falta banheiro ainda a ser terminado. Falta ali a salinha das crianças, que Deus já colocou até no coração da gente, que talvez nem seja salinha,
talvez seja a igreja da criança. Diga amém. Vamos lá, vamos com fé. Se for a igreja da criança mesmo, pastor Geraldo, pastor Irene, vai ser construída ali um novo templo do lado desse, né, com o nome lá, ó, Igreja da Criança. Eita glória. Mas tem que ter fé, viu? Eu disse, Aldilene, tem que ter fé. Mas, quem sabe é Deus. Por enquanto, nós vamos fechar o muro aqui que está aberto ainda. Quando passar o muro, já fica o espaço que onde seria a sala da criança, já fica pronto ali. Só passar o piso, banheiro. Vamos passar uma calçadinha dessa porta até lá para o banheiro. Meu irmão, vamos trabalhar. Igual aquele, né? Eu quero trabalhar para meu Senhor. Não sei mais cantar, mas é assim, é trabalhar e orar e que as coisas acontecem. Trabalhando e orando, as coisas vão acontecendo. Amém? Então, para os irmãos que ainda não pegou, pegue. O que nós vamos fazer? Como a gente não vai fazer tudo de uma vez só, que eu acho que não, mas quem sabe é Deus, né? A gente tivemos a ideia do envelope vir e voltar. Vem e volta, entendeu? Você vem trazendo e vai voltando para a sua mão. Você bota só o seu nome, que o envelope volta para a sua mão de novo e a gente vai abençoando até a gente conseguir passar esse piso. O rapaz do depósito me falou, se a gente conseguir a metade do dinheiro, ele vende o piso todo, viu, pastor Geraldo? Vende o piso todo para a gente ficar pagando. Então, vamos orar para que a gente consiga metade do dinheiro. Conseguindo a metade, ele divide e a gente vem todo mês, dá uma parte, né? E vamos pagando lá o depósito e vai dando certo também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, uma garantia a gente tem. Se conseguir a metade, a outra metade ele vai financiar para a gente ficar pagando. Então, você que não pegou, procura a Aldilene. Ela tem mais alguns. Você pega, leva, coloca teu nome, traz. Quer dizer alguma coisa? Não? Depois traz de volta. E esse piso vai sair sim, antes do final desse ano, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Depois do piso vem um forro, mas vamos orando. Uma coisa de cada vez, a gente vai chegar lá em nome de Jesus. O mais difícil está feito, o templo, construído e coberto. Então, agora é com a gente e vamos com fé que vai dar certo em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, você já vai preparando aí na tua mão direita e nós vamos consagrar ao Senhor nessa noite em nome de Jesus. Nós vamos... Aí você me pergunta, pastor, quando é que eu posso trazer esse envelope? Você traz quando Deus colocar nas tuas mãos. Pode trazer hoje, pode trazer amanhã, pode trazer no culto de quinta, no culto de domingo. Vai trazendo. Nós vamos juntando e vamos fazer esse piso em nome de Jesus. Levanta a tua mão direita para o céu. E vamos orar em nome de Jesus. Depois da oração, vocês vão vir todos passar por aqui. Quem trouxe, quem não trouxe, vai receber a unção na sua mão, tá bom? Então levanta a tua mão para o céu e vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai, Senhor, em nome de Jesus eu oro pela vida de cada dizimista, pela vida de cada ofertante, pela vida daqueles que estão abençoando também a tua obra na construção, Deus. Faz multiplicar na vida de cada um deles. Que o Senhor possa trazer mais recursos, mais formas da gente aumentar a nossa renda, Senhor, prosperar, para que assim também a tua casa possa prosperar aqui nesse lugar. Nós já vemos pelos olhos da fé esse piso, esse forro, sala de criança, banheiros, tudo construído. Porque o Deus que começou essa obra, Ele é o Deus para concluí-la. Então nós oramos assim, te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Devolve o teu dízimo, a tua oferta, e nós vamos cantar uns corinhos ao Senhor. Ei. Glória a Deus. Tá ligado a guitarra? E multiplica, Senhor, multiplica a farinha da minha panela e o azeite da minha botija. Multiplica, Senhor, multiplica. E lá no mar da Galileia que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 alimentou. 5 pães e 2 peixinhos.
multiplica a farinha da minha panela e o azeite da minha botija. Multiplica, Senhor, multiplica. E lá no mar da Galileia, e Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 alimentou. 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 alimentou. Amém. Aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Quem quer ir para casa, diga amém. Antes de você ir para casa, senta só um minutinho aí. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Dia 12 de outubro, Dia das Crianças, a gente vai estar fazendo a nossa viagem. Eu disse ao Delano que era uma excursão, né? Nossa viagem para Natal, para o Centro de Convenções da Quadrangular, que vai ser a Convenção Estadual de Pastores. A entrada lá é franca para toda a membresia, vocês não vão pagar nada para entrar lá. Toda a igreja no estado vai estar reunido lá, então vai ser um grande evento, amém? Vem pastor do Sergipe ministrar a palavra lá, vem cantores de lá também, tem cantores da terra, meu irmão, vai ser um dia poderoso, amém? E eu quero contar com vocês para a gente ir para lá. E eu falei com o rapaz do transporte, o micro-ônibus ele ficou em R$700. Diga amém. É pesado, né? Lá cabe 28 pessoas. Em média, 25 a 26 reais por cada pessoa. Certo? E tem o menor, que ele custa R$450, pastor Geraldo. Cabe 16 pessoas. 17 se for uma criança. Ele se cabe 16 a 17 pessoas. Aí eu preciso da confirmação dos irmãos, pelo menos para dizer assim, eu vou. Ou então dizer assim, eu não vou. Que é para a gente saber com qual dos 2 veículos a gente vai fechar. Por quê? Porque é um feriado, está todo mundo em casa, não tem ninguém trabalhando. É um feriado, um dia bom, vai ser a apostolação da pastora Irene, pastor Wendel, da pastora Odilene. Vai ser 3 pastores nossos aqui que vai estar sendo lá apostolado, passando pela convenção. Então seria uma honra para a igreja ver esse momento também. Viu? Então, falei já, não? Falei, R$25. Já está na lista, né? Então, já está na lista também, tio Carlos? Então, eu preciso dos nomes, assim dizendo, eu vou, pronto. Porque você dizendo eu vou, eu já vou saber se a gente vai no carro pequeno ou se a gente vai no carro maior. Porque se eu disser com o carro maior, vamos no carro maior. Aí se só tiver 10 pessoas para ir, pastor Geraldo, como é que eu vou quitar o restante do carro? E quando a gente marca com o carro, ele quer uma garantia que a gente vá. Entendeu? Aí eu fecho no carro menor, para vocês verem a minha dúvida. Não, vou fechar no carro menor, 450. Cabe 16 pessoas. Aí 20 pessoas dizem assim, eu vou. E agora? Como é que a gente vai? Se já fechou com um carro menor? Entendeu, pastor Geraldo? Entendeu? Então eu preciso da confirmação de vocês, dizendo assim, eu vou. Ou então, pastor, eu não vou não. Mas eu vou dar a passagem de uma pessoa. E eu já vou saber qual carro a gente vai fechar. Que tá os 2 esperando a minha resposta, porque já é semana que vem. Então estão os 2 preocupados, sem marcar nada com ninguém para esse dia. Então eu preciso da resposta da quantidade de pessoas. Amém? Então não sai daqui sem dar essa resposta. Pronto, combinado. No caso, pode colocar o nome, pastor Geraldo, pastor Irene, que vai estar doando 2 passagens. Pronto, show de bola. A irmã Matias disse que vai, pai disse que vai, mãe disse que vai.
o casal Cosme e Terezinha vai, né? 25. Fechando o transporte, meu irmão, tá, bênção de Deus. E aí, Carlinhos vai, vamos ver com os jovens. Você vai também? Pronto. Não, quem sabe é você, né? Eu não posso decidir por ninguém, entendeu? Vocês têm que decidir quem vai. E aí nós vamos juntar a lista de nomes para saber se vamos no pequeno ou no grande. Fechou o carro, meu irmão, não vou ter mais como... Exemplo, fechou o carro pequeno, eu não vou ter como fechar um grande. Vou ter que fechar o pequeno. E pronto. Entendeu? Porque é mais garantido, né, pastor Geraldo? Se passou do pequeno, então vai ter que ser fechado o grande. E a gente tem que correr atrás para juntar o resto de pessoas para poder ir. E assim nós vamos chegar lá. Vai ser um grande evento. Nós vamos sair daqui de meio-dia. Vamos passar pela igreja de Veracruz. Pegar o pessoal de lá. E vamos para a convenção. Lá começa 2 horas em ponto. Acho que termina de 6, 7 horas. Então vai ser um dia tremendo. Pode ter certeza. Vai ser o melhor feriado da vida de vocês. Diga amém. Pode ter certeza que vai. Então, vamos se organizar direitinho. Vamos sair daqui já confirmadas as pessoas já. Para dar certo em nome de Jesus. E só isso. Lembrar para os irmãos que quinta-feira nós estamos aqui para o nosso culto. Vai começar agora quinta-feira. Nossa Quinta da Fé. Viu? Quinta da Fé. Toda quinta da Fé. Nós vamos começar uma programação voltada à fé, esperança, milagres. Então nós precisamos acreditar que Deus cura, batiza, vai voltar. Então, Quinta da Fé, toda quinta-feira agora do mês de outubro, denominada Quinta da Fé. Amém? Amém. E quarta-feira oração com o pessoal 8 às 9 da manhã, oração. A mãe Rosiclei está bastante enferma. Vamos orar por ela, para Deus abençoar a vida dela poderosamente. E eu acho que só, viu? Eu acho que só. Nós vamos encerrar. Agradecer novamente aos 2 casal abençoados. Vieram lá de Veracruz, né? Que Deus abençoe e acompanhe. Pastor Geraldo conhece vocês de muito tempo. Olha aí, tá vendo aí? Então, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Eu quero dizer para o casal abençoado, viu? Que as portas da igreja estão abertas. O dia que vocês quiserem vir cultuar, as portas estão abertas. Nós vamos recebê-los, viu? Da mesma forma bem. E vocês são bem-vindos aqui nesse lugar. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero convidar a pastora Irene para fazer essa oração final e a gente ir para casa abençoado. Pode ser? Então fica de pé. Vamos orar. Pastor Irene, vem cá. Ora aqui por nós em nome de Jesus. Grandioso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem operado em nossa vida, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por o Senhor ter nos trazido para a tua casa nesta noite, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, pela mensagem, ó Pai, que o Senhor trouxe ao nosso coração, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai, e te pedimos, Senhor, nos conduz em paz e segurança para os nossos lares, Senhor. Nos proteja, Senhor amado, de tudo que for mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Estenda as tuas mãos assim e receba a bênção apostólica com o amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo hoje e para todos sempre. Amém. Aplauda a Jesus. Não saia sem cumprimentar o seu irmão e até quinta-feira, se Deus assim nos permitir.